Você está ouvindo mais um episódio do podcast sobre neurociências do programa de extensão Sustenta a Vida da Universidade Federal Fluminense. Eu sou Adriano Freitas, pós-graduado em neuroaprendizagem, especialista em neuropsicologia clínica. E no episódio de hoje, eu vou dar dicas para se viver bem consigo mesmo e com os outros. Voltando aqui a lembrar do meu livro disponível na Amazon, basta buscar lá pelo meu nome, Adriano Freitas, ou então pelo título Neurociências e Educação, Entendendo o Mecanismo. Na verdade, eu sempre repito isso, ele tem educação no nome, mas não quer dizer que seja só para educadores e estudantes, né? Ele trata do desenvolvimento humano, do desenvolvimento cognitivo, dizendo várias coisas, vários problemas, várias soluções, vários estímulos, tudo que a gente pode ter na nossa jornada aqui. Então é bem interessante, quem tiver interesse sobre o assunto, basta buscar lá na Amazon, existe no formato papel, no formato eletrônico e até em sistema de empréstimo. E voltando também a lembrar do aplicativo Treebase, que eu disponibilizei na Google Play Store para sistemas operacionais Android e que quem tiver interesse pode lá baixar gratuitamente. Ele é um organizador pessoal que utiliza até alguns conceitos das neurociências para nos ajudar a manter organizadas todas as nossas informações de forma bastante acessível em vários formatos possíveis. Então dá uma corrida lá e confere que é de graça. Sempre eu entro na questão emoção, sempre eu entro na questão sistemas de recompensa, mas a emoção então está envolvida em tudo? Ela faz parte da nossa vida? Ela é a base da nossa vida? Sim, segundo os estudos das neurociências, o nosso cérebro ele é muito movido à emoção. Diversas situações, diversas decisões, diversas ações, elas são impactadas pelo que a gente sente, pelas nossas decisões. Então, podemos dizer sim que as emoções são a base da nossa vida. Por mais que a gente ache que não, que em dados momentos isso não é levado em conta, pode ter certeza que é. Então, recapitulando coisas que eu falei e ressaltando essa questão da emoção, a gente pode citar aqui que o aprendizado, ele é muito dependente da emoção. Então, emoções tanto positivas quanto negativas nos fazem aprender e a memorizar coisas de uma forma inimaginável, de uma forma surpreendente. As nossas emoções também estão presentes nas nossas tomadas de decisão. A gente decide com base no que a gente acumula de experiência e de emoção. E quando eu falo em decisões, vão desde aquelas decisões fundamentais para a nossa vida até aquelas decisões corriqueiras, né, de sair para fazer um lanche ou não. Todas as nossas decisões envolvem questões emocionais. Um outro fato também que envolve a emoção, obviamente, são os relacionamentos e as interações sociais. Isso mais do que nunca, né? Isso aí não preciso nem explicar muito. Todo mundo já sabe que é comum você estar num grupo e não gostar de uma pessoa, gostar de outra pessoa, você ter empatia, mais empatia com uma, menos com outra, mais simpatia por uma, menos simpatia por outra. E isso realmente dispensa maiores explicações, né? O convívio humano, ele é repleto de emoções o tempo todo. Você não consegue conviver com alguém sem levar em conta emoções. Então, né, não sendo segredo, a gente já relaciona em mais uma terceira situação onde as nossas emoções estão envolvidas. Agora, qual é o grande segredo nisso tudo? Que eu não vou ficar aqui também me repetindo em relação a outros episódios onde eu falei que de alguma forma a emoção estava envolvida. Eu estou falando esses poucos, mas na verdade é em tudo, né? A nossa saúde tem muito de emoção envolvida. Tá, mas e aí? Como que a gente nos orienta? Como que a gente consegue estar bem com a gente e com os outros e em sociedade? O ser humano ele é extremamente egoísta. É um ser, por natureza, egoísta. Isso significa que ele vai tender a ter repulsa por aquilo que não dá boas emoções para ele, que não causa boas emoções.
e vai querer se encher de emoções positivas e boas emoções, né? Felicidade, euforia, alegria, satisfação com alguma coisa, né? A gente já viu também que a motivação que a gente tem na vida também advém de emoções. Só que com esse egoísmo que é natural no ser humano, a gente busca o que é bom pra gente. E o que não é bom, a gente busca afastar da gente. Só que isso tem peso, né? Porque muitas vezes o que é bom pra gente, às vezes não é bom para quem está no nosso lado. E aí que surgem os conflitos, e aí que surgem as situações aflitivas, tanto para a gente quanto para os outros. Muitas vezes, o que a gente faz que nos agrada, deixa o outro, que às vezes é um familiar, às vezes é um cônjuge, às vezes é alguém de nosso convívio, abalado, triste, magoado. Então, como balancear isso, né? Eu diria que a gente deve sim priorizar a gente, porque se a gente não priorizar a gente, nós mesmos, os outros não vão priorizar nós mesmos, né? Existem pessoas que por natureza já são mais propensas a gostar de se doar, gostar de fazer trabalhos voluntários, de se doar e de se colocar numa posição de pensar muito nos outros. Porém, isso não é a regra maior, né? E não é difícil reparar em nossa sociedade o quanto somos seres egoístas, né? Que olham para o próprio umbigo, para a própria situação e ajudam os outros se der. Ajuda os outros se for possível. Costumo até dizer, baseado numa música até de língua espanhola, que fala que dar somente aquilo que te sobra não é compartilhar. Então as pessoas falam muito que ajudam, que compartilham, que dividem, né? Aquele velho conceito que até os cristãos têm muito, que é de compartilhar, de dividir. Mas compartilhar não é dar o que está sobrando para você. Compartilhar é pegar o que você tem e dividir. Isso é compartilhar, né? Isso é dividir. Você dar sobras não é compartilhar de verdade. E aí, como que a gente lida com essa situação toda? Com o nosso egoísmo, que é natural, e ao mesmo tempo com esses princípios, né, que nos são passados. Bom, antes de mais nada, a gente tem que entender que se doar ou fazer o bem para alguém, ou ajudar alguém numa situação crítica, ou ajudar que seja alguém, ou a natureza, ou um animalzinho, ou o que seja, isso nos faz muito bem também. Isso também nos causa emoção positiva. Não é porque você acha que eu gosto de ter essas coisas todas, que eu, se doar alguma coisa, eu vou estar mal. Pelo contrário, você pode descobrir uma emoção maior do que estar com elas. Então, isso tudo vai de descobertas e de vivências. O fato é que a gente realmente deve buscar um equilíbrio, né? Isso é o que faz o ser humano se sentir bem e se sentir tranquilo em todos os aspectos, é justamente conseguir ser feliz consigo mesmo, né? Conseguir estar com boas emoções, com o que se tem, com o que se faz, mas ao mesmo tempo também conseguir ter boas emoções das nossas interações sociais e dos nossos relacionamentos e do nosso convívio e do meio onde a gente vive. Então, seria estar muito desbalanceado se eu estivesse muito bem comigo mesmo, tendo tudo que eu quero, fazendo as coisas que eu quero fazer, independente dos outros, mas estar numa bolha, né? Eu não estar convivendo bem, eu não ter bons relacionamentos, eu não ter um bom convívio, eu não ter uma boa família. Então eu vou estar muito bem por um lado, muito ruim pelo outro. E vou estar incomodado por isso. Da mesma forma, eu agradar os outros o tempo inteiro, fazer tudo que os outros querem o tempo inteiro, viver na agenda dos outros também não vai fazer bem. Porque eu vou estar muitas vezes abrindo mão de coisas que eu queria fazer, o que eu gostaria de fazer, e me doando em exagero aos outros e servindo aos desejos e às vontades dos outros. E isso vai gerar também essa situação
de eu ficar muito bem por um lado, mas muito mal pelo outro. Então, qual é o correto? Não há correto, na verdade. Né? O correto é o que te faz bem, mas o que seria uma vida muito boa? Seria aquela onde você consegue o equilíbrio. Você estar bem consigo mesmo, com as suas atitudes, com as coisas que você faz, e ao mesmo tempo você estar bem dentro do meio onde você vive. E esse equilíbrio de estar bem aqui e bem lá, é que vai fazer de você uma pessoa mais realizada e mais plena, né? Que vai fazer do humano mais pleno, porque o humano ele tem tendências egoístas, mas ao mesmo tempo ele gosta de interações sociais. O humano ele gosta de se doar, ele gosta de dar um presente, gosta de dar as coisas, mas ele, por outro lado, ele não gosta de gastar com aquilo, ele não gosta de deixar de ter o que ele tem para aquilo. A gente vive paradoxos na nossa vida. O nosso cérebro nos empurra em alguns momentos onde a gente tem que decidir o que fazer e como fazer. Em alguns momentos nos causa uma grande emoção servir aos outros, em outros momentos isso não nos causa grande emoção porque a gente se prejudica por alguma razão. Da mesma forma, nos causa grande emoção viver de uma certa maneira, mas nos causa desgosto ou frustração por não estar sendo útil ao meio onde a gente vive. Então esse balanceamento se faz necessário, né? A gente observar o nosso, mas observar os outros. Então as grandes dicas, não há fórmula mágica, eu sempre falo sobre isso, né? É importante que você observe, tenha um olhar para si. A gente muitas vezes é criado num país, né, o Brasil tem muito essa característica, onde falar um não é quase que uma ofensa. Então se alguém te pergunta, Adriano, você gostaria de almoçar comigo? Não. Nossa, você vai ofender a pessoa. Aí você precisa de eufemismos. Não dá porque eu estou ocupado, ou não dá porque eu tenho uma reunião, ou não dá por causa disso, por causa... Gente, é só um não. Naquele momento eu não gostaria, naquele momento eu quero estar sozinho. Então, as pessoas, ao mesmo tempo que elas têm que saber, em alguns momentos, dizer o não, as pessoas que ouvem esse não precisam estar aptas a receber esse não. A separar as coisas, né? Ele falou não porque ele não gosta de conviver comigo, ou ele falou não porque naquele momento ele não queria almoçar, né? Então, questões simples. E aí a gente cresceu com uma cultura onde o não é algo ofensivo. E aí a gente fica buscando artifícios ou justificativas para justificar o nosso não. As pessoas chegam, Adriano, você gostaria disso? Não. Aí você ofende, a pessoa acha que, né, fecha a cara na hora e não é por aí. Então a gente precisa estar aberto a receber os nãos da vida, receber os nãos dos outros, mas também de nos posicionar e falar os nãos no momento certo. Eu acho que esse equilíbrio é que nos faz viver melhor. A gente ter o olhar para o que a gente quer, para o que a gente precisa, em dados momentos é necessário que falemos nossos nãos, sim. É necessário em alguns momentos que a gente se posicione mais fortemente, sim. E em dados momentos, não, né? Da mesma forma, a gente precisa compreender os outros, saber o que as nossas atitudes gerariam nos outros e saber ouvir um não, ouvir uma negativa, ouvir algo que não nos agrada muito. A gente tem, ultimamente, principalmente nessa pandemia, pessoas com ânimos à flor da pele, onde falar uma frase pode virar uma ofensa grave. E a gente deve realmente ter a capacidade de refletir, né, e de se autoanalisar em saber, estamos fazendo tudo que nos faz bem? Sim. Em algum momento eu tenho que abrir mão de algo que me faz bem em prol de outra pessoa? Sim. Isso vai ser bom? Sim ou não? E a gente precisa em alguns momentos questionar isso, né? Em algumas vezes a gente abrir mão de coisas que a gente precisa vai nos fazer melhor ainda.
A gente tem que lembrar que também no caso das pessoas que convivem numa família, ou num relacionamento, isso se faz necessário, né? Porque as pessoas não são iguais. As pessoas não vão estar o tempo todo de acordo e gostando tudo uma pessoa do que a outra faz. Então, abrir mão vai ser necessário, da mesma forma que não abrir mão vai ser necessário. Tudo vai depender do teu feeling e de ir observando, né? Você olha para você, mas você ao mesmo tempo tem que ter o olhar para o ambiente onde você está. Não viver na agenda dos outros, mas também não se impor aos outros, não querer que os outros vivam a sua agenda. A chave para lidar com as emoções é essa, né? É você ter um olho cá e o outro olho lá, né? Você olhar para si, para os seus instintos egoístas, mas também olhar para os seus instintos altruístas. Eu acho que isso fará toda a diferença. Você ouviu mais um episódio do podcast sobre neurociências do programa de extensão Sustenta a Vida da Universidade Federal Fluminense. Meu nome é Adriano Freitas, pós-graduado em neuroaprendizagem, especialista em neuropsicologia clínica. Te espero no próximo episódio. Até lá!